O futuro da humanidade está no espaço. Isso é, se a gente tomar cuidado para não transformar o planeta Terra numa prisão sem querer. Hoje em dia, a maior parte das coisas que nós fazemos dependem de dados. E esses dados têm parte da sua infraestrutura baseada no espaço, principalmente em satélites. E a maior parte desses satélites estão no que é chamado de órbita baixa. A órbita baixa é a região do espaço que fica a menos de 2.000 km de distância do nosso planeta. E existem mais de 4.000 satélites em órbita baixa. E também existem mais de 600.000 detritos de metais com mais de 10 centímetros nela. O espaço tem bastante espaço, mas a órbita baixa não é tão grande assim. E existe sim um número máximo de objetos que podem existir de forma segura nessa região. Na década de 1970, o físico Donald Kessler descreveu um cenário assustador. Caso o número de satélites e detritos em órbita baixa aumentem rapidamente, colisões entre eles podem criar um cinturão de asteroides artificial na órbita da Terra. E isso faria com que sair do nosso planeta se tornasse algo extremamente perigoso, se não impossível. E essa é a chamada Síndrome de Kessler. E ela não é tema apenas de ficção científica. Para entender como satélites e detritos podem transformar a Terra em uma prisão, nós precisamos entender como novos detritos entram e saem de órbita baixa. Só antes, um novo ano começou, e com ele, novas oportunidades de aprender. A Alura está organizando a primeira imersão Dev de 2023, e são 5 aulas online totalmente gratuitas para você aprender a programar os seus primeiros códigos sem nenhum pré-requisito. A imersão Dev da Alura é totalmente aberta ao público, não importa se você é um aluno da Alura ou não. Qualquer um pode participar e começar o ano aprendendo a programar. Você pode se inscrever clicando no link aqui da descrição. As inscrições começaram no dia 9 de janeiro e vão até o dia 29 desse mês, e a imersão começa no dia 30 de janeiro. Essa é a oportunidade perfeita para você que sempre quis aprender a programar, mas não sabia por onde começar. Clique aqui no link da descrição e se inscreva de graça para não começar o ano perdendo uma oportunidade incrível de aumentar o seu conhecimento. Agora vamos voltar a entender como novos detritos entram e saem da órbita baixa da Terra. Primeiro nós temos que falar sobre as coisas que diminuem o número de objetos na órbita baixa. Tanto os satélites quanto os detritos em órbita baixa ainda estão sob um efeito bem pequeno da atmosfera. Ele é significativo ao longo de anos e anos. Por conta disso, esses objetos tendem a perder velocidade e cair de volta para a Terra. Enquanto um satélite funciona, ele precisa fazer correções de trajetória para se manter em órbita sem cair. E isso, em geral, não é perigoso porque os satélites são aniquilados antes de chegarem perto da superfície. Então a atmosfera faz os detritos caírem lentamente de volta para a Terra, e isso cria uma espécie de taxa de remoção de lixo espacial. Ou nós também podemos forçar isso a acontecer jogando os satélites contra a atmosfera, acelerando o processo. Mas do outro lado dessa história nós temos as coisas que aumentam o número de objetos em órbita baixa. E isso inclui o lançamento de novos satélites, a explosão de foguetes meio que sem querer, ou estágios de foguetes que foram deixados em órbita. E isso era uma prática comum até 1980, e é responsável por pelo menos 250.000 dos 600.000 detritos de tamanho grande em órbita. Ou então nós temos ainda a colisão de detritos pequenos com satélites ou detritos maiores. E isso aconteceu em 2009. Uma colisão direta entre 2 satélites gerou milhares de novos detritos dos mais variados tamanhos. E esses novos detritos colocaram um satélite chinês em risco de ser atingido, o que felizmente não aconteceu, só iria agravar o problema. E detritos gerados por esse impacto de 2009 forçaram a Estação Espacial Internacional a entrar em alerta contra impactos tanto em 2011 quanto em 2012. E ela inclusive precisou fazer manobras para evitar esses incidentes. É justamente uma colisão como a de 2009 que pode dar início à Síndrome de Kessler. Um único pedaço de metal de pouco mais de 1 kg, se movendo a velocidade de 10 km por segundo, pode causar danos imensos a outros satélites. E isso cria milhares de outros pequenos pedaços de metal em alta velocidade, que então colidem e criam mais pedaços de metal em alta velocidade. E isso só vai agravar o problema. Quanto mais colisões nós tivermos, mais detritos nós vamos ter, e isso inicia a reação em cadeia. Essas colisões aumentam exponencialmente o número de detritos no espaço, e isso, por sua vez, tornaria impossível de manter algo em órbita baixa de forma segura, e também faria ser extremamente arriscado de sair do planeta. Essa é a Síndrome de Kessler, o planeta Terra virando uma prisão. E você pode pensar, será que não seria possível recolher esse lixo espacial? E aqui entra o lado cruel da Síndrome de Kessler. Se você quiser coletar esse lixo espacial,
você precisa botar um objeto em órbita. Então, mesmo que nós tenhamos boas intenções de limpar a órbita da Terra, nós ainda estaremos adicionando mais detritos ao nosso problema. Vamos supor que a gente coloque um foguete especializado em limpeza espacial em órbita. Ele viraria alvo desses detritos de alta velocidade e criaria ainda mais detritos, o que pioraria o problema. Uma vez que a humanidade atinge a síndrome de Kessler, a única solução realista é esperar as décadas ou talvez até séculos necessários para que os objetos em órbita caiam naturalmente. É estranho e curioso parar para pensar que a síndrome de Kessler é tecnicamente uma catástrofe ambiental, só que no espaço. E o exato número crítico de objetos que podem existir de forma segura em órbita baixa é difícil de determinar precisamente. Tudo que nós precisamos é de uma reação em cadeia que não pare de gerar detritos em órbita. Mas existem medidas claras que podem ser tomadas para evitar uma catástrofe espacial. A principal delas, e mais óbvia, é evitar de criar novos detritos espaciais de forma descontrolada. Isso envolve criar planos precisos e testados sobre como dispor de satélites no fim da sua vida, seja derrubando eles de volta para a atmosfera ou mover eles para órbitas cemitério designadas. Uma órbita cemitério é basicamente uma órbita que fica fora do caminho das nossas operações espaciais normais. Ela não apresentaria risco para os nossos foguetes ou satélites no dia a dia. E felizmente, nós estamos nesse caminho. O número de novos detritos em órbita está aumentando ainda, mas mais lentamente do que no século XX. E conhecendo a humanidade, todo pequeno incremento é uma boa coisa. A taxa de aumento caiu quase pela metade desde que Kessler publicou seu trabalho na década de 70. Então parece que nós estamos no caminho certo e nós precisamos que os grupos responsáveis por explorar o espaço se mantenham nesse caminho. Ou então, nós estamos condenados a ficar na Terra para sempre. O que seria bastante triste se vocês perguntassem para mim. Muito obrigado e até a próxima.